Qual é o teu processo de criação de piada? Tu é o cara que senta pra escrever ou tu é o cara da premissa, que sobe no palco e tenta desenvolver? Como é que você faz? Eu sempre sentei pra escrever. Sempre. Sempre. É uma mistura de... Instintivamente eu seleciono temas. Porque eu deixo vir os temas de maneira instintiva. Porque se tá vindo de maneira instintiva é porque é verdade pra mim. É uma coisa verdadeira minha. E aí, quando eu vou destrinchar os temas, eu sento e aí eu tento escrever as piadas de uma maneira mais racional pra conseguir o efeito. Porque aí tem aquele tratamento de se eu falar menos aqui, vão rir mais, talvez essa funcione e tal. Então é uma mistura de uma coisa instintiva com racional escrita. Mas o meu último solo que eu tô fazendo agora, eu tenho 70%, 80% do solo que eu só falei no palco sem escrever nada. Que foi quando eu voltei a fazer stand-up com frequência, o Diogo Portugal me chamou pra ir lá no Comedy Sampa, né? Fazer show com ele. Ele falou, cara, volta a fazer, mano. Vamos fazer. Eu falei, eu só volto se a gente fizer um negócio igual antigamente. Sei lá, eu, você, o Oscar, nós chamamos de stand-up raiz e sai. Aí ele topou, o Oscar topou, e aí eu comecei a fazer. E eu fiquei uns 2 anos no stand-up raiz, subindo. Outro dia eu subi lá pra reclamar de um processo que eu tomei, e o pessoal riu. Eu nem era piada. Aí eu falei mais, riram mais. E eu comecei a fazer isso. Cada dia eu subia e falava um pouco. E a hora que eu vi, eu tava falando mais de meia hora, 40 minutos de coisas que eu não escrevi, mas só falei no palco. Então, pela primeira vez, eu tô fazendo um solo onde o meu processo criativo tá diferente. 70%, 80% do solo eu não escrevi. Eu subi e falei no palco ao longo de um tempo. E compilei as melhores risadas que eu tive e é o meu solo. Mas você pega essas coisas que você falou lá de forma espontânea e depois leva pra escrever elas, pra organizar elas, ou é sempre na memória? Dessa vez, não. Só na memória. Interessante. Dessa vez foi só na memória. É totalmente diferente de tudo que eu já fiz. É que, aliás, eu preciso sentar e escrever porque eu tô só na memória. Tem que organizar, né? Pra enxergar como é que tá. Eu gravei o meu show uma vez, tá guardado lá. Porque eu falei, depois eu vou ver aqui pra transcrever as piadas. Mas é a primeira vez que eu faço uma coisa assim. E quando tu sentava pra escrever, tu escrevia aleatoriamente ou tu já tava procurando a piada em algum lugar? Não, sempre procurando a piada. Tem textos que primeiro eu escrevo aleatório. Tem 2 processos. Um deles assim, eu escrevo aleatoriamente. Tipo, sei lá, como se fosse uma crônica. Porque você sabe que se a gente começar pela piada, eu pelo menos travo, porque já começa um puta julgamento interno que a piada não é boa. Então vem e escreve uma crônica e depois, grossamente falando, eu falo, isso é o que eu quero falar. Agora, como que eu faço isso ter um riso por frase? E aí eu pego as frases e vou vendo como eu formo frase por frase, como eu transformo cada frase em uma piada. E depois que tá tudo pronto ali, aí a gente ajusta e entende aquela nossa métrica, que essa piada é muito boa, melhor pro final, essa também é boa, melhor começar, aqui vai ter aqui a gente consegue, vai ter uma levada mais natural se eu for dessa pra aquela, depois você equaliza. Puta, o que eu ia perguntar sobre escrita? Quando tu tá escrevendo, tu tá procurando a piada. Lembrei, quando tu sobe no palco, o texto tá passando na cabeça ou ele tá automatizado? Você tá decorado? Como é que na hora da execução funciona a tua mente? Cara, também é uma mistura de coisas, porque ele tá decorado, mas ele tá decorado perante um processo natural. Não porque eu sentei e fiquei lendo um texto e decorando. Então, por isso que eu não posto muita coisa dos meus stand-up de palco, porque assim, eu não sou esse gênio que todo dia escreve coisas fodas. Eu demoro pra escrever uma coisa que as pessoas riem do começo ao fim. Então, eu tenho todo o processo de maturação. Então, eu vou fazendo, eu vou entendendo a melhor ordem das coisas, eu vou fazendo o show, desenvolvendo o palco, e quando eu ver, teve uma seleção natural de piadas e de ordem das coisas que eu percebi que ao longo de 2 anos me apresentando naquele mesmo texto, teve uma seleção natural que essa é a ordem do texto e essas são as piadas. Então ela está decorada, mas não porque eu escrevi de uma maneira dura no papel e decorei. É uma mistura entre eu escrever duro no papel
experimentar no palco e deixar que a seleção natural me diga o que o público gostou mais para manter. Então, quando eu chego nesse estágio que essas coisas estão decoradas dentro de mim, nesse processo, aí eu vou para um outro estágio que isso consegue ir pro lado, pra HDB, enquanto eu tô no palco, e eu fico atento o suficiente para criar coisa nova de improviso. Então você tá no seu texto, você para, se acontece alguma coisa, você improvisa, e ao mesmo tempo você tem a habilidade de voltar pro seu texto, da onde você quiser no seu texto e continuar de onde você quer. Como é que tu aprendeu a técnica de escrever comédia naquela época que não tinha tanto conhecimento quanto tem hoje, né? Hoje tu consegue ver milhares de comediantes na Netflix, YouTube. Com quem que tu aprendeu essa fórmula que você começou? Eu sempre cresci lendo a Revista Mad, e a Revista Mad sempre fez piada com tudo e tal. E eu, pouco tempo antes de virar comediante, eu tava engrenando numa toada de, quem sabe, do mesmo jeito que eu comecei a me envolver com comediantes que estavam iniciando aqui, o stand-up, eu também comecei um pouco antes a me envolver com alguns cartunistas que também estavam iniciando na época, através da internet. Então, desde criança, eu sempre desenhei. E uma coisa que eu mais gostava nos desenhos era as tiras de quadrinho. Eu ia na banca de jornal, eu abria só a última página da Turma da Mônica, que só tem aquelas 3 tiras. E eu sempre gostei muito daquilo porque eu gostava como... Sempre era divertido de uma maneira rápida. Então, eu tenho até hoje uma pasta guardada lá em casa que eu fazia muitas tiras de quadrinho, eu tinha personagens. Então, eu já criava piadas num formato de setup punch, mesmo sem saber essa terminologia. Porque eu tinha 2 quadrinhos pra fazer a preparação e no último eu tinha que dar o desfecho da piada. Então, o fato de eu crescer vendo Mad, de eu crescer lendo Turma da Mônica, de eu adorar humor gráfico e revista, eu desenhava. Eu criei muitas historinhas assim. Então, essa estrutura tava um pouco em mim. Então, eu comecei a escrever blog nessa estrutura, de sempre procurar cada frase como se fosse uma tira de quadrinho. E quando eu fiz stand-up, eu vi que, eu seria muito mais completo fazendo stand-up do que desenhando, porque eu demoro muito para escrever, para criar uma piada desenhando, que eu preciso desenhar o quadrinho, pintar, ter o capricho, e chega em pouca gente. Agora, se eu for no palco escrever várias piadas, eu consigo fazer bem mais, produzir bem mais. E como é que tu aprendeu a executar a piada no palco, né? Porque tu pode ter a piada mais legal do mundo escrita, mas na hora de executar ela, tem tom de voz, várias coisas diferentes, né? Onde que você aprendeu isso? Essa é uma das coisas também que eu deixei indo pelo lado natural. E até hoje, cara, se você ver 2 shows meus, talvez você veja 2 entregas diferentes de piada. Porque eu acho que tem que ser uma mistura da dureza da letra que você tem com o seu estado atual na hora da entrega. Porque senão você corre o risco de ser um ator interpretando um texto. E é o que eu não sou. E o que eu nem sei fazer. Então, às vezes eu tenho uma piada e eu tô muito puto naquele dia. E quando chega no tema que eu tô puto, eu me deixo ficar puto de verdade. Não é planejado. Outras vezes eu tô cansado. Eu já tô na 3ª sessão. Eu faço o show todo sentado num banco. Porque eu realmente tô cansado. Eu não tô fingindo que eu tô fazendo a primeira sessão. Então eu deixo e funciona. Porque eu entrego com a minha verdade daquele momento. Eu tô de verdade no palco. Falando coisas. As coisas podem estar pré-escrita, mas eu tô de verdade naquele momento no palco. Então, a minha entrega, eu nunca parei pra aprender um jeito certo de entregar. Pra mim, o jeito certo de entregar é como eu tô me sentindo no momento. É o jeito do dia. É o jeito do dia. Esse é o jeito bom. Esse é o jeito do dia, exatamente.